Crianças! Bem-vindos à nossa aula do TV Araxá Educa. Eu sou a professora Tatiana e estamos novamente juntos para falar um pouquinho sobre a matemática. Na nossa aula de hoje vamos falar sobre composição e decomposição. Você sabe o que é isso? O que essa palavra quer dizer? Composição. Vamos aprender um pouquinho mais? Temos então duas palavras muito parecidas: composição e decomposição. Muito bem. O que quer dizer isso? Quando a gente fala de composição, nós estamos o quê? Muito bem, compondo, fazendo. Isso mesmo, a composição, ela significa formar um todo, juntando diferentes partes. Então eu vou juntar diferentes partes e vou formar uma única coisa. Já a decomposição, ela vai ter o D na frente, que vai significar o contrário. Então, se aqui eu estou formando um todo, na decomposição, eu vou pegar o todo e separar em elementos diferentes. Eu vou, então, desfazer. Fazer, desfazer. O que nós vamos fazer na nossa aula de hoje é falar um pouquinho sobre o sistema de numeração. Na aula passada, nós falamos sobre como representar os números em forma de ábaco ou no quadro posicional, com o material dourado, com a reta numérica. E hoje nós vamos fazer um pouquinho da composição e decomposição. Como eu faço? Através do algarismo, o meu número. E como eu transformo, então, já o meu número em algarismos, né? Em símbolos. Vamos lá? Vamos começar um pouquinho? Primeiro, vamos ver, então, o nosso ábaco. Como podemos formar os números? Nós já vimos como a gente representa esses números. Vamos lembrar, então, dessa representação? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 centenas de milhar. 1, 2, 3, 4, 5 dezenas de milhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de milhar. Eu tenho, então, a classe do milhar. E tenho também a classe simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centenas, dezenas e unidades. Como é que nós representamos um número? Contando cada um e colocando o algarismo correspondente. Vamos começar sempre da unidade, onde é o nosso ponto de partida. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu tenho 9 unidades, é só colocar o algarismo 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dezenas. 8. Quantas centenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 centenas. 1, 2, 3, 4, 5. 6 unidades de milhar. 5 dezenas de milhar e 4 centenas de milhar. Dezenas, centenas. Bem, aqui eu representei um número. Então, eu tenho 456.789. Essa é a representação desse número. Mas, para eu representar, eu precisei formar esse número. Então, vamos lá comigo. Eu precisei formar. Então, a primeira coisa que eu faço é saber quantas unidades. Então, eu formei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu comecei a formar a minha unidade. Bem, eu tenho, então, 9 unidades. Nas dezenas, eu já passei da unidade e a cada 10 unidades eu formei uma dezena. Então, eu preciso contar de 10 em 10. Então, vamos lá. Unidade, eu conto de 1 em 1. A dezena, eu consigo contar de 10 em 10.
A centena, eu vou contar de 100 em 100. Vamos primeiro na classe das unidades simples. 9. Então, 10, eu tenho 8. 8 vezes 10, 80. 7 vezes 100, eu tenho 7 centenas, cada uma vale 100, 700. Agora eu vou passar para a unidade de milhar. O que significa falar com unidade de milhar? Nesse momento, nós já temos a nossa centena, dezena e unidade. Então, aqui, ele vai valer 1000. Cada uma da unidade de milhar, o milhar vai representar os 3 zerinhos e uma unidade. Dezena de milhar. Agora, se é dezena, são 10. 10.000. Se é centena de milhar, nós temos 100.000. Então, nós vamos fazer a multiplicação da mesma maneira. Se eu tenho 6 unidades de milhar, 6 vezes 1000, muito bem, 6.000. Se eu tenho 5 dezenas de milhar, eu tenho 5 vezes 10.000. Então, eu vou pôr aqui em cima, que senão vai atrapalhar o outro. 50.000. Se eu tenho 4 centenas de milhar, 4 vezes 100.000, 400.000. Eu estou começando a formar o meu número. Eu estou fazendo, então, a formação. Eu estou compondo, juntando os meus pedacinhos e formando o meu número. Então, aqui eu tenho 400 mais 400.000, mais 50.000, mais 6.000, mais 700, mais 80, mais 9. Então, esse número aqui, ó, fazendo a sua composição, nós vamos ter 400.000, 50.000, 6.000, 789. Eu fiz a composição. Quando a gente trabalha com ábaco ou com material dourado, nós estamos fazendo a composição do nosso número, tá? Mas precisamos compreender que essa representação, ela vem da sua composição, dependendo de cada ordem. Vamos avançar um pouquinho mais. Vamos passar agora... antes de passar, vamos retomar então o que a gente acabou de fazer. Unidades são sempre formadas por o grupo de 1. Então, sempre o 1 vezes o número que a gente quer. Quando a gente está falando de dezenas, nós vamos falar de 10 em 10. Então, nós vamos multiplicar o nosso 10 da dezena pela a quantidade que nós queremos. E as centenas, 100 pela quantidade que queremos. Unidade de milhar, 1000. Dezenas de milhar, 10.000. Centenas de milhar, 100.000. Isso aqui tá ok? Presta atenção, hein? Qualquer coisa, coloca lá, ó. Hashtag. Significa isso é importante. Sobe aí, ó. Hashtag, hein? Desenha aí no caderno. Escreva aí, não podemos esquecer. Todos os números vai depender, então, da sua multiplicação. Se é unidade por 1, dezena por 10, centena por 100. Vamos um pouquinho mais no nosso quadro posicional. Nós vamos compor o nosso número agora. Bem, eu vou falar um número para vocês aqui. Eu tenho agora o número, por exemplo, 234.210. Esse é o meu número. E se eu quero compor, como que ele começou? Ele começou, então, pelas unidades. Ele foi juntando, passando para dezena, para centena, para unidade de milhar, para dezena e centena. Então, ele tem aqui na unidade 0 unidades, 1 dezena, 2 centenas, 4 unidades de milhar, 3 dezenas de milhar e 2 centenas de milhar. Qual que é a composição dele?
O 2 aqui na centena de milhar vale 200 mil. Mais a dezena vai valer 30 mil. Mais a unidade de milhar, que vai valer 4 mil. Mais o 2 da centena, que vai valer 200. Vamos lembrar? 2 vezes 100, 200. 4 vezes 1000, 4 mil. 3 vezes 10 mil, 30 mil. 2 vezes 100 mil, 200 mil. Então, dezena, vamos fazer agora comigo. Se eu tenho 1, a dezena vale 10? 1 vezes 10, 10. E 0 vezes 1? 1? Não. Todo número, eu tenho 0. Se eu não tenho nada, como que eu vou multiplicar? Então, 0 vezes qualquer número é 0. Não quero nada mesmo, eu quero 0, vazio. Então, 0. Esse número, então, a composição dele, 234.210. Combinado? Vamos passar para o próximo. Decomposição. Para compor, vocês já sabem fazer. Vamos fazer comigo, então. Eu tenho 4 valendo 40. Eu tenho 8 valendo 800. Eu tenho 1 valendo 1000. E eu tenho 0 valendo 0. Como eu faço essa composição? Bem, unidade, 0. Dezena, 40. Centena, 800. Unidade de milhar, 1000. Essa é a minha composição. 1000 mais 800 mais 40 é igual a 1840. Bem, essa é a minha composição. Vamos agora para a nossa decomposição. Vamos falar um número agora. Agora, por exemplo, eu vou colocar o 8 primeiro, depois o 0, depois o 4 e 1. Esse número. Lê para mim. 8.041. Presta atenção que na decomposição é o que eu leio, é o que eu falo. 8.041. Então, se eu falo 8.000, porque o 8 vale 8.000. Se eu falo 0, falo 0, ele está vazio, então não tem nada, vazio. Se eu falo aqui no 4, 40, significa que ele vale 40. 1, ele vale 1. Então, isso é a decomposição. Eu pego o meu inteiro e separo em partes. Composição, eu vou fazer, eu tenho em pedaços e fazer em inteiro. Muito bem. Vamos lá então, aqui ó. De novo, eu tenho um número, eu tenho 10, não tenho mais, não quero vir. Vamos apagar aqui que eu acho que é melhor. Vamos lá. 10, ixi, não quer. 10 mais 0 mais 8 mais 40. Posso fazer isso? Ué, professora, mas você tem o 40 que é da dezena e o 10 que é da dezena. Joia! Então vamos somar. Se eu tenho, então, centena eu tenho? Não tenho. Então, tudo bem. Dezena, o que eu tenho? 10 mais 40. Então, 40 mais 10, que é igual a 50. Ok? Então, eu já usei o 40 e já usei o 10. O 0 não vale nada. Ok? Sobrou 8. Então, 50 mais 8, que dá 58. Então, a composição desse número meu ficou em 58. Vamos lá, então, no 58 novamente. Se eu tenho o 58, significa que eu falar que eu tenho 5 dezenas, então eu tenho 50. Ou 8 unidades. Essa é uma forma de decompor. Mas, se eu quiser fazer assim, 50 significa 10
mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Mais 8. Eu posso fazer? Claro que eu posso. Eu estou pegando o meu inteiro e estou fazendo ele em partes. Isso é decomposição. Eu posso fazer assim, para ficar mais prático, ou posso fazer assim, para poder enxergar cada uma das minhas dezenas. Combinado? Vamos treinar um pouquinho? Escolham aí 4 números e faça a decomposição de diversas formas. Pode ser 50 mais 8... Olha isso aqui, que erro! Não pode ser 80, tem que ser 8. 8 unidades, hein? 50 são dezenas. 8 unidades. Cuidado, hein? E se você errar, faça igual eu, ó. Vamos lá e vamos assumir o nosso erro e ir pra frente. Combinado? Todo mundo tem o direito de errar, só não pode deixar errado. Vamos consertar. Então, faça a decomposição de várias maneiras. 50 mais 8, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 8, 20 mais 30, 20 mais 30 mais 4 mais 4. Quero ver quem vai conseguir fazer mais decomposição. Então, gente, nós vamos ficar por aqui nessa aula. Na próxima aula a gente encontra com mais novidades. Espero que tenham gostado. Preste atenção na professora de vocês. Façam todos os exercícios. A matemática é necessário treino, prática. Não tenham preguiça, tá bom? Um grande beijo para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!